Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Dani Medeiros do Aprender a Conhecer e hoje eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre algumas técnicas que a gente pode utilizar para que a gente evite algumas desorganizações, tanto em crianças atípicas quanto em crianças pequenas, porque vocês vão ver que as técnicas elas vão diretamente no comportamento. Então a gente pode utilizar principalmente para aquela criança que tem um pouco mais de dificuldade de entender regras sociais. Às vezes, essa dificuldade não vem só da compreensão, vem também na sua forma de se expressar. Às vezes a criança ainda não é verbal, a criança tem dificuldade de contato visual, dificuldade de compreensão dos comandos. Então, muitas vezes as crianças são pegas em situações em que elas não conseguem se expressar. Bom, pessoal, a primeira dica que eu vou dar para vocês, para que a gente pelo menos afaste esses comportamentos, essas desorganizações que as crianças pequenas às vezes apresentam, especialmente a criança atípica, a criança TEA. Por quê? Porque geralmente eles ocorrem porque a criança muitas vezes ela não compreende os comandos, muitas vezes ela tem uma dificuldade, uma limitação ao se expressar verbalmente, oralmente. Então ela precisa de outros recursos e ela se manifesta de forma diferente também. E outra coisa, mesmo o bebê, quando ele começa a ter pelo choro, alguns comportamentos dos adultos cedidos em relação a isso, ele vai aprendendo esse tipo de comportamento, ele vai utilizando o choro como a sua linguagem, como a sua forma de comunicação. E isso não é diferente com as nossas crianças pequenas. Por isso que muitas vezes a gente vê assim inúmeras famílias com muita dificuldade em manejar esse tipo de comportamento. Mas hoje eu quero falar com vocês sobre a questão da desorganização, que é algo um pouco mais delicado do que aquela famosa birra. Como eu já falei, a birra muitas vezes quando a gente oferece aquele objeto de desejo da criança ou algo que a criança queira muito naquele momento e ela utilizou de um choro, de um debruçar no chão para conseguir, e nós percebemos quando entregamos esse objeto à criança cessa, geralmente essa é a birra. O que eu estou falando hoje são desorganizações, onde a criança, inclusive, compromete a sua integridade física, a sua integridade emocional, quando ela sai mesmo daquele momento mais calmo, daquele momento de regulação que é o mais comum e o mais aceitável e o melhor para a criança. E isso acontece bastante, principalmente com autistas, com crianças atípicas. Uma dica muito valiosa que eu dou sempre para pais e professores, a questão das pistas visuais, os recursos visuais. Na escola, sempre o professor tem que ter aquela ficha que geralmente é feita com fotos. Se dificilmente a gente consiga fotos das crianças nos momentos que a gente deseja, a gente pode buscar essas figuras que expressem as ações que nós queremos que a criança faça em formas de gravuras. Essas gravuras hoje em dia facilmente a gente encontra na internet. Então tem gravuras do tipo guardar os materiais, hora do lanche, hora da rodinha. E eu estou falando de um momento escolar, mas nada impede que a gente utilize também em casa, hora do banho, pistas visuais onde a criança compreenda o que ela tem que fazer. E por que eu uso o visual? Porque muitas vezes a criança tem ainda uma dificuldade na linguagem receptiva, que é a compreensão dos comandos, a compreensão do contexto. Então a gente vai dando esses repertórios visuais. Então, como eu já disse, quando a gente utiliza a pista visual, você mesmo vai perceber, tanto pais como a escola, o professor, vocês vão perceber que a criança vai se naturalizando com aquelas ações e ela vai exigindo cada dia mais desse momento de rotina, porque a criança, assim como nós nos organizamos por agendas, por checklists, a criança também precisa da previsibilidade. A previsibilidade, ela consegue dar
um controle maior emocional para essa criança, ela não desestrutura tanto essa criança que tem dificuldades em compreender o que vai acontecer daqui a pouco, principalmente quando há quebras de rotina.